Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Conan, bem-vindos ao meu canal Barbarian Games. Hoje vamos dar início ao Analisando Games com o primeiro game Lords of the Fallen. Lords of the Fallen é um jogo que foi desenvolvido pela Deck 13, em parceria com a CI Games e distribuída pela Namco Bandai para as seguintes plataformas: PC, Xbox One e PS4. Lords of the Fallen é um jogo de ação, hack and slash com elementos de RPG, lançado em 2014. O tempo de campanha chega em torno de 15 horas, podendo aumentar em 20 horas se você buscar o 100%. Vocês vão dizer assim pra mim: nossa Conan, então o jogo é de RPG, então deve ter uma história super interessante e conceituada e aprofundada. Mais ou menos, tá pessoal? A história em si ela é legal, mas não é tão aprofundada como um jogo de RPG costumeiro, tá? Eu vou passar para vocês o contexto da história e depois a gente vai falando se necessário, tá bom? Há muito tempo atrás, o nosso mundo foi invadido por uma raça de demônios conhecidos como os Rogars. Esses demônios são liderados por um tipo de deus que é conhecido como o nome Adir. Os demônios estão destruindo os humanos, e então, quando tudo parecia perdido, eis que um exército composto pelos cavaleiros mais puros e honestos confrontaram os Rogars e venceram a guerra. Devido a esses cavaleiros puros, os humanos começaram a crer que os nossos pecados atraíam esses demônios para o nosso mundo. Por isso que o protagonista está preso, por ter cometido diversos crimes, e além de estar preso, seu rosto foi marcado diversas vezes, para que ele não se esqueça do porquê está preso e para quem veja saiba que ele é um pecador e um traidor. Passaram-se muitos anos, os Rogars voltaram a atacar, e os humanos estavam perdendo a guerra, até que um sábio chamado Caslo teve a ideia de libertar um condenado para enfrentar os generais dos Rogars. Caslo teve que convencer o governante do exército, o Antanas, a libertar Harken. E é aí que começa a nossa gameplay. Vamos falar sobre o estilo de jogo. Ele é um jogo de hack and slash, ação com elementos de RPG. Por que elementos de RPG? O RPG no jogo não é trabalhado de forma tão efetiva como as outras áreas, com hack and slash e ação. O RPG, no caso, ele é abordado de forma bem conceitual, como eu já disse no enredo. Vou dar o exemplo dos porquês, tá? No jogo nós não podemos escolher a nossa raça, nem o nosso sexo, nem o nome do personagem. Tudo já é pré-estabelecido, porque o personagem é o Harken, ele é humano e é homem, né? Então não tem como a gente fazer essa mudança como num jogo de RPG convencional. Outra coisa interessante a se falar é que os backgrounds, a história do jogo não é tão aprofundada como eu já havia dito também, né? Ela é trabalhada de uma forma bem diferente do convencional. Ela é trabalhada por cima de uma forma mais pincelada. No jogo em si a gente recebe tipo arquivos de áudio que a gente pode dar um entender do que aconteceu e do que está acontecendo no momento. Mas ela não é trabalhada, você não tem uma explicação assim já de início de tudo que está acontecendo, tá? As coisas que a gente tem a vivência e para que é de RPG durante o jogo é a distribuição de pontos de classe, né? No caso de vida, força, estamina, agilidade, esse tipo de coisa. E também nos pontos de magia, tá? No início do jogo você vai poder escolher entre 3 tipos de magia. No caso são briga, conforto e engano. Se você escolher briga, você vai trabalhar os ataques poderosos do seu personagem e a recuperação de vida. Se você escolher conforto, você vai trabalhar a recuperação de mana e a defesa do personagem. E se você escolher engano, ele vai trabalhar a recuperação de energia e ataques rápidos. Lembrando, se você continuar jogando depois de vencer a campanha, você vai poder escolher mais uma magia. E se você vencer mais uma vez, você vai poder escolher mais uma magia. Aí você vai ter 3 magias. E também esse é um requisito para você platinar o jogo, né? Ter conseguido as 3 magias no jogo. Nós podemos escolher entre 3 tipos de classe: guerreiro, clérigo e ladino. A princípio nós começamos com 7 de armadura e armamento específico, mas durante a gameplay nós podemos trocar conforme a gente vai encontrando ou a gente desejar. O guerreiro começa com uma armadura pesada, um escudo pesado e uma espada média. O clérigo começa com uma armadura média, escudo médio e um martelo. E o ladino começa com uma armadura leve, um escudo leve e uma adaga.
Ainda falando das classes, dependendo de qual classe você escolher, você vai estar ditando mais ou menos como vai ser a sua gameplay. Se você escolher o guerreiro, por exemplo, você vai ter um personagem mais pesado, pois ele carrega uma armadura mais pesada, consecutivamente ele é mais lento, mas ele aguenta mais golpes do que os outros, tá? Mas se você escolher o clérigo, ele vai ser um pouco mais rápido, mas ele vai ser também um pouco mais fraco. Mas se você escolher o ladino, ele vai ser mais rápido, mas ele vai ter uma defesa muito fraca. Então, dependendo do que você escolher, você vai estar já vendo como é que você vai jogar. Rápido, lento, resistente ou fraco. E aí depende de você o que você vai escolher. Mas, para que sua aventura seja interessante durante a gameplay, é legal você fazer conforme está mostrando no jogo. Você, a princípio, você escolhe primeiro a magia e depois o tipo de classe. E se você fizer conforme eles estão mostrando e não voltar para escolher, eu vou mudar, é mais divertido do que você querer montar conforme a sua necessidade. Então é uma dica que eu dou para vocês aqui. Escolhe primeiro o tipo de magia conforme eles demonstram e depois você vai lá e escolhe a classe. E não volta atrás no que você deseja. Porque senão você não vai ter uma diversificação. Você sempre vai escolher o mesmo de sempre. O guerreiro que gosta de meter a porrada. Agora falando sobre o protagonista, o Harkin é um guerreiro muito habilidoso. Ele consegue se adequar a qualquer tipo de armadura e arma. Ele, devido a isso, é considerado um mestre das armas. E o porquê dele ser marcado e estar preso é devido a vários crimes que ele cometeu, como eu já havia dito. Entre eles se encontra adultérios, luxúria, assassinato e entre outros crimes. As armas que nós encontramos no jogo são as seguintes: adagas, espadas curtas, espadas médias, espadas grandes, machados médios, machados grandes, martelos médios, martelos grandes, cajados e armas de hastes. No jogo a gente não tem arco e flecha. Nós, no caso, temos um tipo de manopla que não é dos humanos, é uma manopla que provavelmente veio do mundo dos Rogars. E ela dispara 3 tipos de magia: magia de curto alcance, de longo alcance e magia explosiva. E essas magias podem ser diversificadas dependendo do tipo de runa que nós colocamos na arma. Durante o jogo nós vamos encontrar 4 tipos de escudo: o escudo de torre, que é um escudo grande, pesado e retangular; o escudo médio; o escudo pesado; e o escudo leve, que é o brokel. Também vamos encontrar 3 tipos de armadura: armadura pesada, armadura média e armadura leve. Cada armadura e armamento desse jogo possui um design totalmente diferente um do outro e cada um mais bonito que o outro. A direção de arte desse jogo fez um trabalho muito bom, deixando as armaduras totalmente uma diversificada das outras e cada uma mais bela do que a outra. Cada uma tem um design totalmente diferente, como eu havia dito já. As armas em si tem coisas a mais a se ressaltar, como por exemplo fogo, eletricidade, que cada uma tem, são muito diferenciados e dá um ar muito top, muito bonito mesmo. Aproveitando que nós estamos falando sobre as armas no jogo, há uma coisa muito interessante que temos que tomar muito cuidado e prestar atenção, que no caso é a quantidade de peso que o seu personagem carrega durante o jogo. Se você equipar o seu personagem com armaduras muito pesadas e armas muito pesadas, ele vai se movimentar extremamente lento e não conseguindo pular e nem mesmo correr. E às vezes ele não consegue nem rolar. E isso atrapalha muito na esquiva e também ao enfrentar os inimigos. A trilha sonora do jogo é instrumental, muito bem elaborada e bonita, lhe dando uma gameplay divertida e emocionante. Os ambientes que encontramos durante a gameplay, na maior parte são o castelo e seus arredores, e o mundo dos Rogars. Os locais onde batalhamos, na verdade, são corredores, na maior parte, e poucos locais abertos. A quantidade de inimigos que encontramos durante o jogo é bem diversificada, e cada uma possui um estilo de combate diferente. Eles não são ligados no modo kill. Na verdade, eles possuem diversificados tipos de ataque, como flanquear você, rodear você, ataques de longe e até ataques em grupo. Agora que eu já falei sobre tudo isso, vamos falar sobre a mecânica no jogo. O nosso personagem pode andar, correr, atacar, bloquear, esquivar, pular e rolar. Podemos atacar dando golpe crítico, o que na maioria das vezes tira um bom dano e às vezes até mata o inimigo. E também podemos atacar em stealth, podemos atacar o inimigo pelas costas, dando golpe crítico também. Falei de diversas qualidades que esse jogo possui,
Mas nem tudo são flores. O jogo possui alguns bugs de renderização, queda de quadros, de som e mal colocação das câmeras. Os bugs de renderização acontecem muito mais nos consoles, e se você tiver um PC bom, esses bugs nem acontecem. Queda de quadro acontece raramente, e a má colocação das câmeras acontece de vez em quando. No minha gameplay aconteceu só 2 vezes. A câmera se posicionou de forma incorreta atrás do meu personagem, na frente do meu personagem no caso, né? E eu não via, eu não conseguia ver o que aconteceu. Acho que aconteceu 2 vezes mesmo. Uma foi no começo e outra foi lá no boss final. Mas não é um tipo de coisa que vai acabar com a sua gameplay, viu? A sua gameplay vai correr de forma normal. Isso acontece raramente, é bem difícil acontecer. E também acontece o bug de som, em que o personagem começa um diálogo com o outro e de repente some a voz e só fica as letras passando. Isso é bem raro também. E também às vezes atrasa a sincronia da fala do personagem, mas também é raro. Aí depois de toda essa informação que eu te passei, você vem e me pergunta: Kuno, esse jogo é legal? Sim, cara, esse jogo é muito massa. Ele tem as suas semelhanças com Dark Souls e Demon Souls, principalmente na dificuldade, mas é um jogo bacana em que você vai perder muito tempo de jogo lá se divertindo, em 15 a 20 horas, como eu já disse. Você vai ter uma gameplay bacana. Ele está barato hoje no mercado, que vale mais ainda a pena para você estar adquirindo. E para quem nunca jogou esse estilo de jogo, para dar início nas outras linhas como Dark Souls e Demon Souls, é uma boa jogada. Você pega e joga Lords of the Fallen, aprende sistema de jogo e dinâmica, e vai lá e parte para cima para depois para Dark Souls e Demon Souls. Então é legal, é divertido e você vai aproveitar bastante. Então é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe a página, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo Analisando Games. Falou!